E se eu te dissesse que o Big Bang não foi o começo de tudo, mas sim o nascimento de uma única célula num corpo que você jamais poderá ver? E que cada buraco negro no nosso universo não é um fim, mas sim o DNA, a semente para um novo universo, com leis físicas ligeiramente diferentes, numa cadeia infinita de evolução cósmica? Esta não é a premissa de um filme de ficção científica. É uma hipótese científica séria. E nos próximos minutos, você vai entender por que o universo pode estar muito mais vivo do que a sua intuição te diz. Vamos mergulhar numa jornada que conecta a vastidão do cosmos com a essência da biologia, que une a física quântica à consciência e que vai desafiar fundamentalmente a sua percepção da realidade e do seu lugar nela. Esqueça a imagem do universo como um grande vácuo frio, pontilhado por rochas e bolas de gás inertes. Essa é uma visão ultrapassada, limitada pelos nossos sentidos. A vanguarda da ciência está a começar a pintar um quadro muito diferente. Um quadro onde padrões se repetem em escalas inimagináveis, onde as leis da física parecem afinadas para a existência da vida, de uma forma que desafia o mero acaso. A primeira pista, e talvez a mais visualmente impactante, está bem acima das nossas cabeças, na chamada teia cósmica. Quando os astrônomos mapearam a distribuição de galáxias no universo observável, eles não encontraram um caos aleatório. O que eles viram foi uma estrutura, uma rede de filamentos de matéria escura e gás, conectando aglomerados de galáxias separados por vazios imensos. Uma estrutura que, para espanto de muitos cientistas, é matematicamente e visualmente idêntica a outra estrutura muito mais familiar para nós: a rede de neurônios no cérebro humano. Pense nisso. A escala é incompreensível. De um lado, temos o cérebro, com os seus cerca de 86 mil milhões de neurônios, formando uma rede complexa que gera pensamentos, consciência, a própria realidade como a percebemos. Do outro, o universo observável, com os seus estimados 100 mil milhões de galáxias, cada uma com centenas de milhares de milhões de estrelas, organizadas numa teia que se estende por milhares de milhões de anos-luz. E, no entanto, a estrutura é a mesma. A forma como os aglomerados de galáxias se conectam através de filamentos é análoga à forma como os neurônios se conectam através de axônios e dendritos. A quantidade de nós, a forma como a informação, ou neste caso, a matéria, flui através da rede, segue os mesmos princípios matemáticos. Isto é o que chamamos de padrão fractal, ou invariância de escala. A natureza parece usar as mesmas plantas de design repetidamente, desde o pequeno ao gigantesco. As ramificações de um raio, os galhos de uma árvore, os alvéolos de um pulmão, o delta de um rio, a forma de um floco de neve e a estrutura em larga escala do universo. São tudo ecos do mesmo princípio fundamental de crescimento e distribuição. Mas a analogia com o cérebro é a que mais nos provoca, porque um cérebro não é apenas uma estrutura, é um processador de informação. Um cérebro pensa, e isso leva-nos a uma pergunta vertiginosa. Se o universo tem a estrutura de um cérebro, será que ele pensa? E se pensa, qual é o seu pensamento? Seríamos nós, com as nossas pequenas consciências, meros pensamentos fugazes na mente de um Deus cósmico? Esta ideia, que parece roçar o misticismo, está a ganhar terreno em alguns círculos da física teórica. A ideia de que a informação pode ser tão fundamental quanto a matéria e a energia. Alguns físicos, como o Dr. Christoph Adami,
do Instituto de Tecnologia da Califórnia, definem a vida não em termos químicos, mas em termos de informação. Um ser vivo é um sistema que armazena e processa informação sobre o seu ambiente para sobreviver e se replicar. A informação, neste sentido, é a capacidade de fazer previsões com uma probabilidade maior que o acaso. O genoma de uma bactéria é um disco rígido de informação sobre como sobreviver num determinado ambiente. A evolução, então, é o processo pelo qual a informação flui do ambiente para o genoma, tornando-o cada vez mais inteligente. Se aplicarmos esta lógica ao universo, a teia cósmica não seria apenas uma estrutura passiva, seria uma rede de processamento de informação. As interações gravitacionais, as explosões de supernovas, as colisões de galáxias, tudo isso seriam bits de informação a serem processados. O universo estaria, de certa forma, a aprender sobre si mesmo. Mas esta é apenas a primeira camada do mistério. A estrutura é uma coisa, mas o que dizer do comportamento? Um organismo não tem apenas uma forma. Ele nasce, cresce, reproduz-se e morre. Será que o nosso universo partilha deste mesmo ciclo de vida? A resposta pode estar escondida no coração dos objetos mais violentos e misteriosos do cosmos, os buracos negros. Aqui entramos no território da seleção natural cosmológica, uma hipótese fascinante proposta pelo físico teórico Lee Smolin. Smolin olhou para o problema da sintonia fina, o facto de que as constantes fundamentais da física, como a força da gravidade, a massa do eletrão, a velocidade da luz, parecem ter valores incrivelmente precisos, como se tivessem sido ajustados num painel de controlo cósmico para permitir a formação de estrelas, planetas e, finalmente, vida. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo teria colapsado sobre si mesmo logo após o Big Bang. Se fosse um pouco mais fraca, as galáxias e estrelas nunca se teriam formado. A probabilidade de estes valores surgirem por acaso é astronomicamente baixa. A resposta tradicional para isto é o princípio antrópico, que basicamente diz que o universo é como é, porque, se fosse diferente, nós não estaríamos aqui para o observar. Mas para Smolin, essa é uma resposta insatisfatória, quase uma desistência. Ele propôs uma alternativa muito mais elegante e poderosa, inspirada diretamente na biologia darwiniana. E se os universos se reproduzissem? Smolin teoriza que cada vez que um buraco negro se forma no nosso universo, ele não leva a uma singularidade, um ponto de densidade infinita onde as leis da física quebram. Em vez disso, a matéria e a informação que caem no buraco negro sofrem um salto e dão origem a um novo universo bebé, do outro lado. Este novo universo herda as leis físicas do seu universo pai, mas com pequenas mutações aleatórias. As constantes fundamentais são ligeiramente diferentes. Agora, pense nisto como uma evolução cósmica. A maioria destes universos bebé nascerá com leis físicas defeituosas. Talvez a gravidade seja tão forte que eles colapsem imediatamente. Talvez a força nuclear fraca seja tão diferente que as estrelas não consigam brilhar. Esses universos são estéreis. Eles não conseguem formar estrelas massivas e, portanto, não conseguem criar mais buracos negros para se reproduzirem. Eles são um beco sem saída evolutivo. Mas os universos cujas leis físicas, por acaso, favorecem a formação de estrelas massivas são os que produzirão o maior número de buracos negros e, consequentemente, terão o maior número de descendentes. Ao longo de incontáveis gerações de universos, um processo de seleção natural favoreceria os universos que são mais fecundos,
na produção de buracos negros. E qual é a característica de um universo que é bom a criar buracos negros? Ele precisa de ser capaz de formar nuvens de gás gigantescas, que se fragmentam para criar bilhões de estrelas, algumas das quais são massivas o suficiente para colapsar num buraco negro no final das suas vidas. Por outras palavras, a seleção natural cosmológica seleciona universos que são bons a criar estrelas, e um universo que é bom a criar estrelas, com os seus fornos nucleares que cozinham elementos pesados, como o carbono, o oxigênio e o ferro, e que depois os espalham pelo espaço em explosões de supernovas, é precisamente o tipo de universo que tem os ingredientes necessários para a vida como a conhecemos. Nesta visão, a vida não é um acaso. A nossa existência não é um subproduto acidental e improvável das leis da física. Nós somos uma consequência quase inevitável de um processo evolutivo que otimiza os universos para a reprodução. A sintonia fina não é um mistério, é o resultado de uma herança cósmica. O nosso universo é como é porque os seus antepassados foram bem-sucedidos. Estamos a viver num universo que pertence a uma linhagem de campeões cósmicos. Esta teoria é tão poderosa porque é testável. Smolin previu, em 1992, que se a sua teoria estivesse correta, deveriam existir limites para quão massiva uma estrela de neutrões poderia ser antes de colapsar num buraco negro. Observações subsequentes confirmaram a sua previsão, embora ainda haja debate. Mas a ideia de um universo que evolui como uma espécie levanta questões ainda mais profundas. Se o universo se reproduz, isso implica um ciclo de vida e morte. O que acontece quando um universo morre? Ele simplesmente deixa de se expandir e apaga-se lentamente numa morte térmica, ou o seu fim é o catalisador para um novo começo. E se somos parte deste organismo cósmico em evolução, qual é o nosso papel? Seremos nós, a vida inteligente, uma fase transitória, um passo intermédio na produção de buracos negros? Ou teremos um papel mais ativo? Alguns teóricos, como James Gardner, autor da hipótese do biocosmos egoísta, levam esta ideia um passo adiante. Gardner especula que o destino final da vida inteligente não é apenas observar o universo, mas sim dominá-lo, que no futuro distante, uma civilização avançada poderia aprender a manipular as leis da física e a criar buracos negros artificiais, talvez até mesmo a projetar universos bebê com características específicas. Nessa visão, a vida inteligente não seria apenas um produto da evolução cósmica, mas sim o seu arquiteto. Nós seríamos o meio pelo qual o universo se torna consciente de si mesmo e assume o controle do seu próprio destino reprodutivo. Isto leva-nos ao terceiro e talvez mais radical pilar desta nova visão do cosmos, a ideia de que a realidade em si pode não existir sem nós, que a consciência não é algo que surge dentro do universo, mas sim que o universo surge dentro da consciência. Esta é a base do biocentrismo, uma teoria proposta pelo cientista Dr. Robert Lanza. Lanza argumenta que nós fomos enganados pela nossa intuição. Acreditamos num mundo objetivo, lá fora, que existe independentemente de nós. Mas a física quântica, a teoria mais bem-sucedida da história da ciência, diz-nos que isso não é verdade. No nível fundamental, as partículas não têm propriedades definidas até serem observadas. Um eletrão não está aqui ou ali. Ele existe num estado de pura potencialidade, uma nuvem de probabilidades, até que um ato de medição, um ato de observação, o force a escolher uma posição.
O famoso experimento da dupla fenda demonstra isto de forma inequívoca. Quando não estamos a observar, uma partícula comporta-se como uma onda, passando por ambas as fendas ao mesmo tempo e criando um padrão de interferência. Mas no momento em que colocamos um detetor para ver por qual fenda a partícula passa, o seu comportamento muda instantaneamente. A onda colapsa e a partícula comporta-se como uma bolinha de matéria, passando por uma fenda ou pela outra. A realidade da partícula depende do nosso conhecimento sobre ela. Lanza extrapola esta estranheza quântica para a escala do cosmos. Ele argumenta que o espaço e o tempo não são objetos físicos, mas sim ferramentas da nossa mente, o software que a nossa consciência usa para organizar a informação sensorial. Você não vê o mundo lá fora. Você vê uma reconstrução neurológica que acontece dentro do seu crânio. A cor azul não existe no céu. É uma experiência gerada pelo seu cérebro em resposta a uma certa frequência de luz. Nesta perspectiva, o universo pré-Big Bang não existia em nenhum sentido real, porque não havia um observador, uma consciência, para o colapsar da sua função de onda de probabilidade. O universo, com o seu passado de 13,8 mil milhões de anos, só se tornou real quando a primeira consciência surgiu para o observar. É a nossa observação aqui e agora que, retroativamente, dá realidade a todo o passado. Esta ideia é tão contraintuitiva que parece absurda, mas é uma consequência lógica de levar a física quântica a sério. O biocentrismo vira a cosmologia de cabeça para baixo. Não é o universo que cria a vida, é a vida que cria o universo. A sintonia fina das leis da física não é um acaso, nem o resultado de uma evolução cósmica. As leis são como são porque são as únicas leis que uma mente consciente como a nossa poderia perceber. O universo é, literalmente, construído à nossa medida, porque nós somos os construtores. Então, vamos juntar as peças deste quebra-cabeças cósmico. Temos um universo que exibe a mesma estrutura de um cérebro numa escala inimaginável, sugerindo uma rede de processamento de informação. Temos uma teoria plausível, a seleção natural cosmológica, que descreve como os universos podem evoluir e se reproduzir como organismos vivos, otimizando-se para as condições que, por acaso, também são perfeitas para a vida. E temos o biocentrismo, que postula que nada disto existiria sem o ato de observação, que a consciência é o alicerce fundamental da realidade. O que emerge não é uma única teoria, mas uma convergência de ideias que apontam para a mesma conclusão chocante. O universo está vivo e nós estamos intrinsecamente ligados a ele de uma forma que mal começamos a compreender. A grande revelação aqui não é que somos pequenos e insignificantes, meras bactérias a flutuar num organismo gigante. É precisamente o oposto. A teoria do universo vivo, quando combinada com as implicações da física quântica, sugere que a nossa presença é fundamental. A estrutura do cosmos, as leis da física, a própria existência do tempo e do espaço, tudo parece estar interligado com a nossa capacidade de o perceber. O universo não é um corpo que nos contém. O universo e a consciência podem ser duas faces da mesma moeda, inseparáveis. Nós não somos apenas observadores passivos de um espetáculo cósmico. Somos os participantes que, com o nosso ato de observação, ajudamos a escrever o guião. Esta jornada levou-nos das maiores estruturas do universo ao estranho mundo quântico, da biologia darwiniana à filosofia da consciência. Vimos como a teia cósmica espelha a arquitetura do nosso cérebro.
Exploramos a ideia de que os universos nascem de buracos negros, evoluindo ao longo de gerações, e confrontamos a possibilidade radical de que é a nossa própria consciência que dá realidade ao cosmos. O fio que une todas estas ideias é uma ruptura com a visão mecanicista e sem vida do mundo. É um convite para nos vermos como parte de um todo dinâmico, interconectado e possivelmente consciente. Depois de tudo isto, o que mais te chocou? A ideia de que o universo é um organismo vivo que evolui e se reproduz, ou a possibilidade de que a sua própria consciência seja a arquiteta da realidade? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque este é um debate que vai muito além da ciência e toca na essência do que significa ser humano. E se você busca expandir os limites da sua mente com análises profundas que desafiam o óbvio, se quer continuar a explorar as maiores questões da ciência e da existência, junte-se à nossa comunidade de pensadores. Clique em inscrever-se e ative as notificações. É a melhor forma de não perder a nossa próxima exploração ao desconhecido. A sua curiosidade é o motor que nos move e, juntos, vamos continuar a desvendar os segredos do cosmos.